Boa noite, gente. Tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, né? Eu sei, sexta-feira, à noite, né? Eu sei como a vida é batalhada, é difícil, é dura. Então eu agradeço o tempo de vocês e a disponibilidade, né, de vocês estarem aqui com a gente hoje em mais um evento da escola, né, da política. Bem-vindas e bem-vindos, então, né? Depois da fala da professora tão legal, tão cheia de novidades, faz um tempo que eu não leio sobre erotismo, né, que faz parte da minha pesquisa, mas enfim. Então, muito obrigado. Eu vou começar falando de onde eu venho, né, para esclarecer já. Eu sou jornalista, né? Eu trabalhei muitos anos como jornalista também, como professora, e eu sou fotógrafo profissional, né? Dentro desse universo fotográfico que eu trabalho há mais de 20 anos, há uns 15 eu pesquiso sobre o corpo, né? E essa pesquisa me levou a algumas coisas muito interessantes na vida, né? Eu sempre achei estranho por que as pessoas se relacionavam de forma tão bizarra, muitas vezes, né, enlouquecida por conta do corpo, do sexo, né, e dessas ideias, né, que vivem no nosso cotidiano, né, presente no nosso corpo. Então, eu faço um trabalho fotográfico, né, variado. Geralmente eu faço enquadramentos mais closes, né, macros, fotografias macros do corpo humano, tentando requalificá-lo de alguma forma, né, tentando reordená-lo, retraduzi-lo, porque eu acho que ele é desqualificado constantemente, né. Eu gosto muito do conteúdo da pesquisa do historiador de arte Ken Clark. Ele fala do corpo nu, né? Não do corpo pelado, ele diz, né? Que o corpo nu é um corpo muito menos agredido, né? Um corpo que se expõe com delícias, né? Que se expõe com vontade, sendo respeitado, tendo respeito por si próprio, né? Então eu gosto desse conteúdo, né? E desenvolvi eu desenvolvi um conceito, na verdade, que se chama fotografia orgânica, isso há mais de 15 anos, porque eu já percebia que estava entrando, como a manipulação estava, né? Estava indicando um outro caminho. É claro que sempre existiu manipulação fotográfica, mas com o padrão e a quantidade que a gente vê hoje, muita gente vai dizer o contrário, mas não, é muito mais fácil, né? Antes você tinha que ter um trabalho de laboratório, era difícil fazer. Eu sou da época do laboratório, né? Então era muito difícil de fazer. Hoje não, né? Então, a minha representação corpórea, eu faço leituras do corpo e eu acho o corpo uma coisa muito legal. Então esse é o meu site, se vocês quiserem, vocês podem entrar lá para ver artigos, essas coisas que tem. Então eu dividi a minha fala da seguinte forma: eu vou contar algumas historinhas, porque eu vou falar de mim para vocês, espero que tenham empatia, digamos assim, nesse sentido, que vocês reconheçam muita coisa do que eu vou falar. Depois eu vou fazer, obviamente, alguns recortes, por conta do tempo, né? Eu vou sugerir umas reflexões. Então a primeira coisa é o poder da representação, né? E eu vou usar um filme de 1936, porque quando eu era pequena, na idade assim dela, eu costumava ir para a sala da minha mãe, escondidinha, e eu ficava vendo filmes de madrugada. E eu passava vendo os filmes capa e espada, né, do Errol Flynn. E ali havia uma representação de mulher que me incomodava profundamente, que é essa aqui, ó. Opa! Não, vai! Só eu adiantar, ele roda. Então, onde você tem o duelo dos boys, né? Os boys ficam ali duelando. E ela fica olhando. E aquilo, eu criança, aquilo sempre me incomodou, né? Do tipo, por que essa mulher só tá olhando, gente? Por que ela não vai lá ajudar o cara? Pelo amor de Deus, né? E eu era, né, criança, pô, e mesmo assim aquilo me incomodava profundamente, né? E aí depois, mas claro, eu tinha todo o meu referencial, era nesses cinemas de Corujão, era Greta Garbo, Marlene Dietrich, eu ainda tive sorte, né, gente? Né? Mae West, né? E a Sandra Dee já nos anos 70, né?
além da Marilyn Monroe, aqui divinamente fotografada, belo Burt Stern, né? Esse ensaio maravilhoso. E aí depois, como referência, eu fui mudando as minhas referências, tinha outra blonde, né? A Madonna. Essa aqui é a minha mãe, porque ela também é a minha referência. Né? Foi a primeira feminista que eu reconheci, né? E que atuou profundamente, foi extremamente importante, né? Na minha formação, porque ela quis se separar e manteve a decisão no momento em que mulheres separadas eram proibidas de entrar em clubes, né? Quando as pessoas passavam, mudavam de rua. Então ela foi muito importante também como referência. Mas veja, de que lugar fala quem faz essas escolhas como referência? Olha o tipo de representação que eu tive na minha infância. Que representações são essas? Que histórias essas representações contam? Quantos sujeitos invisíveis estão nessas minhas representações de infância e adolescente? Quantas identidades não estão presentes nessa minha infância, nessas minhas memórias? Quantas realidades sem voz? Aí eu, claro, fui fazendo descobertas tardias com a ajuda dos professores e professoras, né? Que nos ajudam a orientar e descobrir uma série. Então eu descobri a Josephine Baker, eu descobri a Ella Fitzgerald, eu descobri a primeira negra que ganhou um Oscar, a Hattie McDaniels, né? McDaniels, e eu fui descobrindo coisas, né? Eu descobri a primeira vez que eu vi uma oriental num filme, eu, puxa vida, quem é essa pessoa, né? Porque eu nunca tinha visto. A Anna May Wong, que foi a primeira atriz hollywoodiana, né? A ser protagonistas em filmes hollywoodianos, né? Sidney Poitier, né, primeiro homem negro indicado para um Oscar, né, que fez um filme incrível chamado Adivinhe Quem Vem para Jantar, e quem vem para jantar era exatamente um negro na casa da classe média branca, né, esse filme. Então, esse é o tipo de referência que eu acabei tendo, mas eu também consegui ter outro tipo de referência, que era uma referência marginal, claro, né? A Holly Woodlaw, por exemplo, ela é a pessoa no qual aquela música do Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side, é baseada nela, né? A Bambi, né, uma artista francesa, a primeira vez que eu vi a Bambi, assim, não é possível, é um trans, o que é essa pessoa, né? Ou Roberta Close, a primeira vez que eu tive a oportunidade de entrevistá-la, né, e perguntei para ela, antes da cirurgia de mudança de sexo, né, e perguntei qual é o seu medo maior, e ela disse para mim, meu medo maior é ser estuprada. E na época eu fazia direito, aí eu pensei assim, meu Deus, como é que isso encaixa juridicamente? Era década de 90, final da década de 90, início do século 21, não parece, né? Então, a Roberta Close, né, uma pessoa incrível, né, que vale a história dela, Cláudia Wander, né, que é foi uma grande cantora de punk rock brasileiro. E aí, né, nós temos aqui a nossa querida bicha estranha, louca e preta, né, que quando ela passa todos riem da cara dela, não é essa? É a Linda Quebrada, né? Hoje, para mim, a Linda Quebrada é a representação de um discurso político muito forte, né? De poesia política muito forte, né? Mas se liga, macho, presta muita atenção, senta e observa a tua destruição, né? Então, ela é a representação disso hoje, né? Mas também me apresentou nessa época outros corpos, né? Corpos de mulheres que queriam ser homens, né? A Lauren Rex foi a primeira trans que eu vi, né? O primeiro trans que eu vi, o Tarso Brant hoje, né? Buck Angels, né? Que é exatamente isso. Esse é um homem com vagina, né? Então como é que isso não funciona socialmente, né? É claro que fotograficamente eu também tive a oportunidade de ter acesso a representações muito distintas e de corpos abjetos no sentido da Judith Butler, que a gente vai falar um pouquinho depois também, né? Que não deixa de ser igual ao da Kristeva, né? Com vários aspectos, né? Como a Consuelo Kanaga, né? Que é ou a Gertrude Kaisbeer, né, a Diane Arbus, né, eu tive acesso a essas pessoas que tratavam os corpos de outras maneiras, né, e isso foi obviamente constituindo a minha formação referencial, né. Claro, a Ruth Working, por exemplo, aqui com essa primeira imagem de assédio nas ruas, né,
de Nova York, né, da década de 50, né? Ou a Imogen Cunningham, né, com essas fotos divinas, no feminino, no masculino, né? Então, assim, algumas dessas referências me moldaram e levaram eu a fazer uma série de escolhas acadêmicas, né? Eu fiz na década de 90 um TCC sobre drag queens, né? Eu tive que mentir para o coordenador da UFSC, então, Nilson Laje, né? A gente mentiu sobre o que a gente estava fazendo para a gente poder terminar o nosso documentário, porque não era reconhecido como um documentário de tema jornalístico, né? Então a gente fez muita coisa na surdina para poder lançar, para fazer gravar. Então essas são as minhas referências. Quais são as referências que moldam e moldaram vocês? Porque isso é parte da história de vocês, porque todos estão aqui hoje por conta dessa história. Os homens porque se reconheceram de alguma forma pecando ou reiterando pensamentos, né? De uma estrutura, né, reproduzindo, e as mulheres porque não querem mais essa estrutura reproduzida, né? Estão cansadas dessa reprodução. Então, o que nos molda? Mas isso é para mostrar que a gente é muito cobrado, né? E são muitas coisas para a gente arrumar. Eu estava num evento de gênero, de feminismo, e aí eles chamaram uma grande pesquisadora de gênero brasileira, e ela foi chamada ao palco porque a mulher que foi chamar, uma feminista, falou assim: eu chamo ao palco a mulher do fulano de tal, porque o marido também era pesquisador famoso. Então veja, num evento, né? Ou às vezes a gente está numa rodinha e a gente ouve comentários assim, né, desqualificando a idade, o corpo, de uma forma tão